Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professor Leide, Luciane, Tufik, Olá. todas as pessoas que nos acompanham. Sejam bem-vindos aí à nossa live, nossa mesa, onde a gente vai falar um pouco sobre os diálogos intergeracionais, sobre a longevidade nesses tempos de pandemia. Eu queria agradecer a presença de vocês, a participação. Sei que todos aí estão com um tempo bastante corridos e se prepararam muito bem, né? Reservaram esse tempo para a gente bater um papo sobre esse tema que é super importante, em especial nesse contexto. Eu queria, primeiramente, apresentar, né? Meu nome é Leonardo, eu sou pesquisador do INEP, eu atualmente trabalho na assessoria de articulação do INEP e sou doutorando do programa do CIAN da UNB. Né? A professora Leides, que está conosco, ela é a professora do departamento do nosso programa, é especialista no tema do envelhecimento, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília, mestre em Ciências de Enfermagem na Western Connecticut State University nos Estados Unidos. Queria agradecer também ao Tufik, que é jornalista, diretor da Gazeta Cidadã e conselheiro do Municipal do Idoso de São Paulo. A professora Luciane também Ortega, que é professora da Universidade Estadual de São Paulo, economista, né, e administradora de empresas, é a fundadora, né, e vice-coordenadora da Agência USP de Inovação. Sejam todos bem-vindos. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, fique à vontade também para falar um pouco da experiência de vocês, tudo bem? Gente, eu queria, para a gente não perder tempo, né, a gente tem pouco tempo para falar nesse painel, eu queria já passar para a professora Leides a palavra para a senhora falar um pouco sobre esse tema, né, que é tão novo para nós, né, o ageísmo, que ainda é um tema desconhecido no Brasil. Seria bom a senhora falar um pouco sobre o que é o ageísmo e quais as implicações que ele tem na comunicação. Obrigada, Leonardo, obrigada, colegas. É uma honra estar aqui, a gente poder conversar. Eu tenho um coração assim muito animado, entusiasmado com esse tema. Esse tema bate, ele encoraja a gente a sair da gente, da nossa realidade, do nosso momento e pensar um futuro próximo muito cheio de coisa nova, muito cheio de inovação, muito cheio de maneiras e de jeitos diferentes para a gente poder se conectar. E eu acho que esse futuro ele chega rápido e ele tem que ser construído por todos nós, por todas as idades, né? É esse o momento para a gente passar, falar e sonhar sobre isso. Então, a notícia maravilhosa que a gente tem é de que há uma mudança grande em termos de expectativa de vida da população do mundo. E nós estamos falando hoje em longos anos de vida, uma longevidade que se amplia e que se estende por todo o globo. A gente está falando que, por volta do ano 2030, nós vamos ter, cada 8 pessoas, uma vai ter mais de 65 anos. Isso é uma grande oportunidade, é uma linda notícia e, ao mesmo tempo, traz para a gente uma potência criativa, um desejo da gente poder se juntar em todas as gerações e pensar que grande oportunidade é essa da gente conviver com as pessoas mais tempo, da gente ter histórias para trocar, da gente poder celebrar e para a gente poder fazer, mesmo num cenário que é o grande momento que a gente está vivendo aí, do maior desafio humanitário, sanitário e, por que não dizer, político e ético que o mundo tem passado, que é a experiência de uma doença nova, que ainda é uma história pouco conhecida por todos os epidemiologistas e pesquisadores e cientistas, mas que visita todas as idades, entretanto, tem
matado em grande proporção pessoas idosas. Então, é um desafio estar pensando sobre isso num cenário que tem uma certa nebulosidade, mas que, ao mesmo tempo, nos encoraja para dizer assim, pois é, nesse cenário a gente precisa ampliar cada vez mais os afetos e promover cada vez mais a oportunidade das próximas e das atuais gerações poderem se comunicar e saber como é que a gente está vivendo. Então, eu acho que é um momento incrível e o ageísmo pode roubar a cena. Então, o que é isso, né? Quando eu penso na pessoa, a partir apenas desse indicador idade cronológica, quantos anos ela tem, o que nós sabemos hoje nas pesquisas em volta de todo mundo é que as pessoas tendem a observar o outro, aquele outro que é diferente dele, como alguém que lhe provoca estranhamento. E aí a pessoa idosa termina sofrendo preconceitos, estereótipos e discriminações, porque aquele outro estranho, eu não me vejo nele. Eu não me vejo nele, ainda que eu queira envelhecer. Eu não queira partir antes de envelhecer. Mas esse outro sou eu daqui a pouco. E é importante porque o ageísmo, ele produz comportamentos que a gente nem percebe que tem. Produz pensamentos, ações, atitudes que discriminam e, portanto, tratam o outro de maneira generalizada, de maneira homogênea, pela incompetência, pela incapacidade, pela dependência, e reduz demais o potencial de uma população extremamente heterogênea. Assim como os jovens são extremamente heterogêneos, assim como a população de crianças são extremamente heterogêneas nos seus comportamentos, os idosos também estão. E as capacidades são as mais diversas. E o ageísmo pode roubar a cena da gente não aprender muito rápido nessa metanoia de ideias que a gente precisa adquirir societariamente para a gente aproveitar essa grande possibilidade de trocar e ampliar os horizontes e garantir também a dignidade do envelhecer para nós e para todos, né? Então, acho que como a pegada, né? Como você é, um dia eu fui, como eu sou, um dia você será, é por aí que a gente precisa entender as nossas trocas de histórias. Vamos todos envelhecer e vamos sobreviver a essa grande pandemia e queremos aproveitar a conectividade, o momento de poder estar conversando e trocando as histórias. É muito legal, professora, a sua fala, acho que conecta bem, acho que faz um overview, né, sobre a temática, o conceito, que para nós ainda é muito desconhecido, né, e que, apesar disso, tem afetado tanto as nossas vidas, né, e com certeza vai afetar no futuro, nós que ainda vamos alcançar, chegar nessa etapa. Professor Luciane, muito obrigado mais uma vez, eu queria, né, te colocar nessa conversa agora, mas legal. Pegando um pouco, né, um olhar da sua experiência também, da inovação, porque a gente sabe também que onde tem dificuldade tem oportunidade, né, e como é que você tem visto, né, essa questão do ageísmo e da comunicação, essa dificuldade que a gente tem de se comunicar, como isso pode ser explorado no campo da inovação? Legal. Eu já tomei a liberdade para nós não perdermos tempo, eu já coloquei aí o compartilhamento da tela. Boa tarde a todos. É um enorme prazer, uma honra estar aqui, falar sobre essa temática tão importante e com tantas oportunidades que muitas vezes a gente não conhece. Então, eu vou compartilhar aí com vocês alguns breves slides, só para a gente entender um pouco esse cenário que o Leonardo acabou de me instigar aí. Bom, eu começo com essa frase: ser velho é uma coisa nova. Por quê? Vou falando aí. As pessoas, elas costumavam, a Leides até acabou de comentar, né? Elas costumavam morrer muito cedo. Hoje esse cenário mudou. Hoje nós temos uma vida longa, há diversos fatores, nós temos essa vida longa. E a sociedade, ela acaba se deparando com esse desafio, que é adaptar-se a essa vida longa. Você já parou para pensar
quanto as pessoas vivem hoje, como é que elas estão vivendo? Pensando nesse cenário, eu coloquei aí alguns dados para a gente só refletir e ver o quanto nós temos de potencial para atuar na questão da longevidade em prol da inovação ou vice-versa. Se a gente acompanhar essa figura aí, no 1, a gente tem aqui, o Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Olhem os dados, gente. Você que tem 18 anos, preste atenção no que eu estou dizendo. Até 2050, esse número deve dobrar, chegando a 67 milhões. É muita gente. Esse público já é responsável por 50% do consumo global. Todo o consumo global é proporcionado por essa questão do idoso. Só no Brasil são 2 trilhões de reais por ano. Ou seja, uma movimentação enorme da economia. Promover saúde e bem-estar para essa população é realmente um desafio complexo. A lei colocou de forma muito apropriada. As limitações de acesso à exclusão social se acumulam com a maturidade e gera uma situação de grande desigualdade no país. Agravada agora, a gente viu pela questão da pandemia. A diferença de expectativa de vida em regiões centrais comparada àquelas regiões periféricas, ela pode chegar a 30 anos. Esse conceito de longevidade ativa está alinhado com as recomendações da Organização Mundial de Saúde para oferecer condições de saúde e participação para o público maduro. Esse é o cenário que nós temos hoje. Nesse cenário, há muitas iniciativas abertas para acelerar soluções inovadoras que vão atender essa população cada vez mais longeva e ajude a transformar essa relação com a sociedade, da sociedade com o envelhecimento. E o desafio que eu coloco para você é que você não pode ficar fora dessa. Você tem que olhar para isso como uma baita oportunidade. Uma oportunidade onde você pode criar soluções, inovar e trazer qualidade de vida para essas pessoas. Que vai ser o meu futuro e o seu futuro. O meu está bem pertinho. Encare a terceira idade como uma nova paisagem. Eu gostei muito dessa abordagem. Olha aí, passo a passo. Cada etapa, step by step, uma nova paisagem, com suas características que são únicas. Não veja isso de forma negativa, características únicas, uma nova paisagem. E para isso eu trouxe aqui para quem está aí assistindo, alguns dados como inspiração para vocês. Olhem esses nichos, vejam comigo quanta coisa nós podemos desenvolver em prol da inovação para essa área da longevidade, contra o ageísmo. Olha aí, eu pus nessa árvore, ocupação e vida profissional. Pensem no mundo que tem por aí. Aprendizagem ao longo da vida. Quantas soluções nós poderíamos pensar para melhorar isso daqui e trazer um melhor resultado? Planejamento financeiro e saúde financeira. Como estão? Você está pensando nisso? Para quando você chegar nessa longevidade? Mobilidade e autonomia. Muitos só focam nisso. Mas há essa árvore toda de possibilidades. Movimentação e segurança. Uma não é menos importante que a outra, tá, gente? Gestão integrada de saúde. Cuidado e acompanhamento pessoal. Mente ativa e saudável. Essa semana eu vi uma apresentação do Abílio Diniz, do qual ele falava sobre a mente ativa e saudável que ele tem com 83 anos. Que coisa bacana ver aquilo. Como estão os nossos idosos? Cuidados com o fim da vida. Cuidados com o fim da vida. Bom, é que caiu a conexão aqui para mim, espero que todos estejam vendo tranquilamente, tá? Deixa eu tentar entrar aqui de novo. Não sei se foi algum problema meu aqui, mas de qualquer forma, esses são nichos com potencial para você poder avançar em termos de inovação. Nesse cenário, o que eu pensei? Mostrar para vocês, existem várias iniciativas. Uma das iniciativas, vocês estão me ouvindo, tudo bem?
Ok. Uma dessas iniciativas é essa aceleradora, é uma aceleradora voltada para a longevidade ativa. Assim como tem essa, tem inúmeras outras, e você pode fazer parte de um projeto como esse, do qual novas soluções estão sendo pensadas. Eu fico muito feliz em ver iniciativas como essa, tentando abordar essa árvore como um todo, de iniciativas em prol de uma qualidade de vida para essa geração tão rica e tão importante. Eu coloquei aqui uma outra reflexão com relação a esse cenário que a gente vive hoje, não poderíamos deixar de abordar. Enfrentar as incertezas desse Covid-19 nos ensina o quê? O que é inevitável na vida individual, coletiva e na história mundial, não só do Brasil como do mundo. O que é inevitável? Essa pandemia, ela evidenciou dificuldades econômicas, sociais, saúde, culturais, éticas e morais em relação aos idosos. Ficou muito claro isso. Esse cenário tem que nos induzir a uma reforma de pensamento, uma reorganização das compreensões sobre o idoso, que hoje essas informações, elas estão totalmente dispersas, disjuntas, e não estão integradas de uma forma que estejam organizadas em prol dessa reforma de pensamento. Então, nesse cenário que a gente está vivendo hoje, não só o idoso, mas toda a população, desde a criança até o idoso, nós temos aí a transição. Transição, eu espero que vocês concordem, é chamado aí um novo normal. A gente tem que pegar isso, gente, e transformar-nos diariamente. Você com 18 anos, você com 20, com 30, com 40, com 80, com 90 anos, a gente tem que se transformar diariamente. Aproveitar essa oportunidade para inovar. Eu até coloquei algumas frases aí. Determine algo que faça com que o seu coração brilhe. Avance aí. Se der errado, invente de novo. Tem um projeto que faça sentido para você. E por que não esse projeto que faça sentido para você seja algo que transforme o mundo de alguém melhor? Ou mesmo por que não criar o futuro do seu, que é você que está me ouvindo, o seu envelhecimento melhor? Essa é a abordagem que é a oportunidade desse momento em que nós vivemos, desses nichos que eu apresentei a você, traz como possibilidades para você criar. Envelhecer bem é uma certeza, isso é uma frase que vocês já devem ter ouvido, envelhecer com qualidade pode ser a sua escolha. Então, assim, o que eu queria deixar é que, em prol da inovação, em prol dessa caminhada, em prol de atender todos esses nichos tecnológicos e de impacto social que nós precisamos verificar como uma potencial oportunidade, para que você venha comigo e faça parte dessa nova história e ajude a escrever obras-primas sobre a poesia do viver. Então, essas breves palavras eu queria colocar para vocês, para a gente conduzir nessa discussão. Esses são os meus contatos, ok? Léo? Obrigado, professora. Muito interessante algumas coisas que a senhora comentou, e eu acho que vai conectar bem um pouco com as experiências que a professora Leides tem mapeado no mundo, né, professora? A senhora que está nessa fronteira, buscando conhecer melhor as alternativas que a gente tem, e que, inclusive, algumas delas que trabalham nas linhas que a professora Luciane colocou, né, que hoje já estão em andamento, né, que algumas cidades, alguns governos já estão implementando. Só podia falar um pouco, professora, sobre algumas dessas experiências, e também, assim, o contexto, né, a informação que a gente tem hoje disponível, que pode, de alguma maneira, subsidiar o desenvolvimento dessas experiências. Joia, vou até pedir para, se possível, colocar as imagens aí. É muito interessante esse momento, é um momento de transição. Nós estamos numa passagem, e nessa passagem, essa notícia incrível, ela abriu muitos caminhos. Muitos já estão enfrentando e solucionando e dando sugestões criativas e construindo essa ponte aí que vai nos unir todas as gerações. Hoje nós temos, basicamente, entre 5 a 7 gerações convivendo
né? A depender de como você define geração. E é interessante que a gente precisa também superar até o próprio diálogo da geração, né? Porque é possível que a gente tenha pensamentos muito semelhantes, mais do que a gente imagina. E como a gente não estava acostumado com essa grande notícia de viver muito, a gente também tem muito estereótipo. Então, em várias das viagens, né, para mim foi assim incrível poder em Dublin ver a experiência lá na Irlanda, como é que eles estavam tratando a questão de pessoas que estavam sem local, estudantes universitários, precisando de locais para dormir, para poder se acomodar com preço razoável ou de graça, e pessoas idosas que moravam em volta dos campos universitários e poderiam estar recebendo tempo de vida, de qualidade, de conversa, de pequenos trabalhos e iniciativas premiadas. Isso já aconteceu em vários lugares do mundo. Nós temos centros, visitei alguns no meu tempo fora lá nos Estados Unidos, de experiências há mais de 30 anos, né, de locais que estão convivendo junto crianças e pessoas idosas e trazendo nessas crianças, enfrentando esse ageísmo, porque ele começa muito cedo, ele começa com 3 anos de idade, algumas das pesquisas apontam entre 3 a 4. Então, essa criança ela não se torna só mais acessível, aberta, a mente, o coração, a percepção, o olhar amplia, não só para com a pessoa idosa, mas com outros temas também, com questões de pessoas com deficiências físicas, comunidade LGBT, abre o coração para poder entender aquele outro que parece ser um pouco diferente dela enquanto criança. Então, os centros virtuais hoje existem, de Nova York eu visitei um deles, muito interessante, com aulas, né, simultâneas ao mesmo tempo para mais de 40 centros dias, em que idosos estão fazendo aula de poesia, estão fazendo aula de música, de fotografia, estão fazendo exercício físico, estão fazendo yoga, trabalhando atenção plena. Então, e num lugar só, gerando toda essa conectividade, né? E nesse momento de pandemia, a gente precisa de pessoas para pensar com a gente esse parâmetro, né? De poder construir centros virtuais que, sim, vão garantir alta tecnologia junto com alta afetividade, que a gente não quer diminuir, né? É high touch and high tech, então a gente quer os dois, a gente quer, eu acho que essa linguagem, né, de pessoas que se unem para pensar soluções para a gente conviver, porque a história do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, eu tenho certeza que está conectada aí com a afetividade, e a gente quer que eles sejam compositores, escritores, cantores, contem para a gente, né? Então, a gente desenvolveu atividades em regiões aqui de Brasília, as crianças escrevendo as suas cartas para serem abertas quando elas tiverem 60 anos, e foi muito legal descobrir, assim, que elas estavam dizendo assim, olha, eu quero que você viva o que eu tenho aprendido hoje. Crianças de 8, 9 anos, falando, eu desejo que você aprenda as coisas que eu já estou aprendendo hoje. Eu quero contar para você que você pode se cuidar, né? Porque eu estou cuidando de você hoje, você está lá na frente, mas eu cuidei de você agora, com 8, 9 anos. E a gente trabalhou envelhecimento com crianças, né? Então, quando a gente vê um cenário de Covid, de pobreza extrema aumentando, nós estamos falando do envelhecimento que vai ser comprometido dessas crianças. Mas a gente tem que pensar agora, enquanto sociedade civil organizada, enquanto Estado, enquanto família, ampliar essas possibilidades de interação. Os jogos, o lúdico, né, a brincadeira, a roda de conversa, ela precisa agora, de repente, ser virtual para um primeiro momento, né? Então, transformar muito do material que já tem produzido, não só fora, mas no Brasil, de jogos cognitivos, de ludicidade, tem que ser transformada rapidamente numa linguagem acessível nesse momento de distanciamento social, que não nos autoriza a distanciar afetivamente os nossos idosos. Então, a gente precisa de muita tecnologia, conhecer como é que está sendo essa pandemia para essas pessoas idosas, saber o dia a dia da vida delas, e a gente poder criar. Então, lá fora tem coisa muito legal, visitei muita coisa, mas, assim, aqui dentro tem muita coisa. Então, a ideia, daqui a pouco a gente vai falar, é a gente ter um lugar que a gente pudesse conhecer, né? Uma vitrine de muitas dessas experiências que estão acontecendo, e que vão começar
acontecer, porque eu aposto em você. Eu aposto em você que tem 90, em você que tem 9, 18, 70, todos juntos eu aposto que a gente junto dá conta de criar um mundo de conectividade, de afetividade, de memória, de honra, para guardar as histórias e que elas produzam vida, né? Vida, para que a gente possa enfrentar essa pandemia com doçura, com suavidade, com notícias boas. A gente precisa, as pessoas idosas também precisam receber muita notícia boa. Sim, 70% no Brasil que está morrendo nessa epidemia são idosos, 60 anos ou mais. Na Europa, 90% ou mais, dependendo do país, são idosos que estão morrendo nessa pandemia. Mas tem aqueles que estão sobrevivendo. Tem a senhora de 113 anos lá, que estava cantando parabéns para ela, passou pelo Covid. São loterias genéticas, mas tem muita história para contar. E a gente precisa registrar isso. Então, é um momento fértil. E a gente quer fertilizar junto com vocês sementes de oportunidade que nós vamos criar juntos. Eu creio nisso. Muito bom, professora. Com certeza, acho que a gente tem aí assim como sua fala é da professora Lu, a gente sabe que a gente tem um terreno perfeito para trabalhar, algo muito inexplorado, que em outros lugares as coisas já estão bem mais avançadas, né? E eu acho que o Theo, né, o FIC, que está acompanhando toda essa discussão dentro do Conselho e representa, né, essa parcela da população que é alvo, né, acho que dessa pandemia, a principal parte da população que tem sofrido, né, desde o início, foi colocado numa condição de vulnerável. E eu acho que o Tufik podia falar um pouco também, né, do que está sendo discutido dentro dos conselhos, né, Tufik? Eu acho que também quais têm sido as demandas e do ponto de vista dessa população que tem pouco espaço nesse momento, porque justamente tem dificuldade de usar a tecnologia, de se comunicar, justamente porque está isolado, né, Tufik? Eu acho que... Então, Léo, boa tarde a todo mundo. Olha, nós estamos entrando numa discussão que está sendo travada no mundo todo. Inclusive, agora no final do mês de maio, na França, lançaram a discussão sobre a revolução da longevidade, tá? Então, deixo vocês interpretar o que é uma revolução da longevidade, né? Só que estão pedindo para a sociedade vir opinar, para ver o que deu de errado e como pode dar certo. Então, no Brasil, não podemos querer ter esperanças, aquele famoso Brasil de amanhã, tá? O famoso amanhã, que nunca chega, né? Sem primeiro buscar usar a transparência, tá? Nós temos um instrumento chamado transparência, tá? Enquanto a gente estiver lidando com dados errados, acho que a gente irá no sentido errado também, a busca errada. Então, tem que parar e pensar. Primeiro, como estavam os idosos antes da pandemia, o que aconteceu durante a pandemia e qual é a saída pós-pandemia. Não pode ficar misturando tudo, não, tá? Não creio. Antes da pandemia, já tinha filas. Olha, ser idoso, eu acho que todo mundo do Conselho do Idoso, do Fundo dos Idosos, todo mundo que participa, voluntários, eles querem ver melhorias na vida do idoso. O que significa melhorias na vida do idoso? É simplesmente o bem-estar do idoso, tá? Ao ponto que tem o Estatuto do Idoso. Agora, a pergunta é meio irônico, né? Um cidadão, que o idoso é um cidadão, precisa de um estatuto especial, então, 2 vezes ele é protegido, mesmo assim, vão nas filas dos hospitais, dos ambulatórios, que é assim, e vê a situação do idoso. Isso é antes da pandemia. Agora, vem a pandemia. Nós, outro dia, tivemos uma reunião virtual, a gente se sente de mãos atadas, porque não temos nenhuma informação. Por exemplo, temos número de óbitos, temos número de atingidos, todo mundo fala que após pandemia, após Covid, é doloroso, mas a gente não sabe o que acontece com esses idosos
Uma vez que eles saem dos hospitais, o que acontece com eles? Quem cuida deles? Acho que a sociedade não pode fazer de conta que o problema não existe, tá? Começar por aí. Outra coisa que eu acho indecente, chega uma pandemia e tem umas pessoas que tentam tirar proveito da pandemia. Onde estamos? Que história que é essa? Você tirar proveito de desgraça do outro? Não se faz, não, tá? Agora, os países também, olha, a França, a Itália, Canadá, tinha toda uma estrutura dita democrática, moderna, e com toda a estrutura deles, houve um massacre de idosos, tá? Eles estão se perguntando por quê, e estão indo fundo para achar as respostas, o porquê, para poder remediar. Nós vamos ficar sem os porquês? Vamos ficar apenas tirando conclusões? Olha, o que veio de bom, entre aspas, da pandemia, que é a primeira vez no Brasil, pelo menos que eu saiba, que fala da desigualdade social. Eu não vejo no dia a dia abordar essa questão, tá? Como que faz? Essa desigualdade social atinge o idoso, o jovem, todo mundo. Então, o diálogo intergeracional tem que acontecer para saber o que fazer, como encarar essa situação e sair dessa situação, tá? Então, repara bem, a gente tem uma causa comum. Em comparação, veio uma notícia da Holanda esses dias, não sei se vocês acompanharam, o pessoal do campus acompanha, que ele chama a cidade de Amsterdã adotou o sistema Donut. O que é o sistema Donut? Então, que os economistas, que o pessoal que entende da questão, vai lá e pesquisa o que é esse negócio que a Amsterdã achou genial para lidar com a pandemia. Aí que vem a informação superficial, e não foi fundo no assunto. Dizem que ele serve como integração social. Ele serve para diminuição dos salários entre o mais alto, serve para a ecologia verde. Parece que é um pouco a poção mágica que a gente procura, né? Então, seria interessante que as pessoas se interessem pelo assunto e ver onde se aplica no Brasil, tá? Agora, outra coisa, me pesa para mim como idoso, e acho que todo pessoal com quem os contatos de idosos que nós temos, tem que parar com essa mania de achar que idoso é um fardo. Idoso, olha, foi um fardo numa época, lá atrás, onde não era tantos idosos, talvez fosse, acho que nunca foi um fardo, né? Mas hoje, o idoso movimenta toda uma economia invisível. De hospital, a massagem, a não sei o quê, tem todo um campo que eu considero assim, a ser ocupado. Repara bem, nós temos problemas de saúde com o idoso, mas saúde só e acesso à cultura do idoso. Como ele faz? Lá fora inventaram o acompanhante do idoso, aqui também tem, mas tem que ter grana para ter acompanhante. Aí vem uma notícia que chegou esses dias da França, a França, nas férias de 2020, quer dizer, agora, em função da pandemia, criou o cheque férias para idoso e acompanhante. Não é um cheque de 30 dias, não, tá? 4, 5 dias. Mas é uma solução interessante, por quê? Vem ao socorro do psicológico do idoso, mas vem ao socorro do turismo e do comércio local. Então, repara bem, esse vai e vem é positivo. Então, se o pessoal parar para pensar, tem muita coisa para inventar para ir atrás. A começar, eu, como, digamos, trabalho na comunicação, jornalismo, eu gostaria de ver instituir o Dia da Verdade, já que o Dia da Mentira de antigamente sumiu. Hoje em dia, todo dia é Dia da Mentira. Essa fake news, o que é essa fake news? Antigamente existia, mas entrou no linguajar moderno simplesmente como desculpa para não responder, tá? Agora, os jovens querem uma resposta, então institui o Dia da Verdade. Espero que seja um dia de 48 horas, não de 24 horas, porque tem muitas verdades a levantar. Tá vendo? Então, vamos pensar assim, o idoso pode ser uma solução, desde que haja políticas públicas claras. Aonde vamos?
Quem vai aproveitar dessas políticas claras? Outro desafio, aliás, nem desafio, quero chamar a atenção. O que teria acontecido com o Brasil se não tivesse o SUS? O bombeiro da pandemia foi o SUS. E quem de nós não escutou durante a vida que o SUS era ruim, que tem que ser desmontado, que o serviço público não presta, de repente o SUS virou o bombeiro, virou o herói. Por quê? Agora, antes da pandemia, o SUS não tinha verbas. Vocês lembram, né? A austeridade, né? Chegou a pandemia, surgiram verbas para gastar, para comprar respiradores a preços de ouro, a não sei o que. Tá. Peraí, de onde vem toda essa grana repentina que ontem falava que não tinha? Por isso que eu digo, se introduzirem a transparência, pode começar um diálogo, tá? Esse diálogo, acho que o idoso tem uma vantagem, que o futuro dele é hoje, é o presente. Só quem está escutando a gente, eles no futuro vão ser idosos também. Então vão ter que escolher que futuro eles querem, tá? Querem um futuro da dignidade ou querem um futuro... Vão agora nas filas do... Qualquer fila. Uma consulta médica leva 2 meses, 3 meses, 6 meses. De repente telefona, cancela, a gente fica à mercê. Mas por quê? Não é culpa do povo não ter poder aquisitivo. Então o SUS veio como panela de pressão, como bombeiro. Vou ajudar. E deu certo. Agora, tem que abastecer o SUS de tecnologia, de logística, tudo que precisa. E na vida do idoso, o SUS pode muito mais, já que está podendo encarar uma pandemia. A pandemia é uma guerra, tá? A vida do idoso, nós estamos pedindo o quê? Um planejamento de futuro. Planejamento se faz. Eu não sei se estou começando a me empolgar, então prefiro ir mais devagar. Tá ok? Obrigado, Theo. Excelente ouvir você, sua experiência. Queria só pedir um tempinho aqui para os convidados, para agradecer a presença de todos aqui que estão interagindo com a gente aqui no chat, Mayra Rocha, Luana, a Julie, Wader, Lucas, Lívia, Vitória, são tantas pessoas, a Denise, né? Léo, Adriele. deixa eu dar um exemplo, Léo, deixa eu dar um exemplo de história. Um pequeno exemplo de história. Fica à vontade. Posso? Olha, eu conheci Goiânia, nos anos 70, 71, 69, uma coisa assim. Quando foi lá... Não, tá ouvindo? Não tá ouvindo? Estamos, então. Tá, ok. Quando cheguei lá, me mostraram como que a cidade tinha sido planejada. Rua tal, contaram essa, contaram aquela lá, para 700 mil pessoas, enfim. Era lindo o dia. Fui no boteco pedir, me refrescar, eu pedi para o rapaz do balcão, me dá uma coca. Falou, não temos. Ué, o que o outro lá está tomando? É Coca-Cola. É isso que estou pedindo, Coca-Cola, né? Talvez, como eu tinha sotaque, era gringo novo, recém-chegado, pode ser que ele se confundiu, tá? De repente ficou essa lembrança de Goiás, junto com essa pequena história de uma aventurinha pequenininha, né? Na rua, começou a chover, corri para me esconder. A turma olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Era uma chuva passageira, eu não conhecia. O tempo de chegar no todo já tinha passado. Então, repara bem, a nossa vida é feita de pequenas lembranças, cada um tem as suas, né? Agora, tem lembrança emocional, tem lembrança política, tem todo tipo de lembrança. E o gostoso dos jovens, pelo menos, é satisfazer a curiosidade de saber de onde vêm as coisas, por que as coisas e assim em diante. Aqui no Butantã, onde minha vizinha, estou em Pinheiros, um comerciante falou para nós, essa rua era a rua número 1, mas ninguém mais lembrava. Tá ok? Mas na cabeça do comerciante, todo mundo lembra.
Tá, repara bem, tem que resgatar essa memória perdida que está solta por aí. E quem pode fazer isso? Os jovens. Agora tem que dar instrumentos para os jovens, e condições para os jovens, verbas para os jovens. Tem muita coisa para fazer. Apenas começar. Legal, Theo. Queria aproveitar e incentivar todos que estão nos ouvindo aí na live, né, assistindo. Vocês podem mandar perguntas aqui para o chat para nós, que nós vamos responder. O Glauber, inclusive, fez duas perguntas aqui que eu acho que vocês poderiam comentar. Ele coloca assim: vocês acham que conectando pessoas mais jovens à geração mais velha, nossa percepção do envelhecimento mudaria? E se sim, como poderíamos fazer para gerar uma mudança da mente da nossa geração? Obrigado, Glauber. Eu acho que, Glauber, uma das coisas que a gente tem que fazer é mudar rapidamente a nossa linguagem, né? Porque a linguagem, ela descreve os caminhos para a gente entender que esse que envelhece está lá na frente do meu caminho. Então, a convivência, e é isso que a Susan Fish vai dizer, que é uma pesquisadora que trabalhou em mais de 50 países com pesquisas para entender como é que foi produzido os estereótipos, como é que ele é produzido, como é que ele se reproduz tão igual em 50 países, culturalmente super diferentes, e o comportamento se repete. Quando eu penso na pessoa idosa, eu penso nela como alguém acolhedor, agradável, porém incompetente. E quando eu penso na pessoa jovem, eu penso nele legal, acolhedor e muito competente. Ora, o que as pesquisas mostram é que se eles conviverem, eles vão descobrir as competências e os estereótipos tendem a diminuir. Então, é o espaço de convivência que precisa ser construído. E nós estamos, nesse momento, numa vida tão corrida, todo mundo tão ocupado, e, de repente, deu essa parada que entra no teletrabalho, mas não parou realmente, a gente está trabalhando muito de outras formas agora, e se a gente não olhar e ver que os cenários, desde antes, já apontam para uma grande necessidade desses espaços de convivência que vai permitir a gente conhecer as histórias, valorizar as memórias, o que o Theo traz é importantíssimo. Esse acolhimento, esse espaço, esse lugar, né? Essa memória que traz é um fragmento, mas é um fragmento identitário, foi uma história dele. Foi um migrante que chegou, que venceu, que veio cheio de luta, que trouxe toda uma bagagem cultural da sua terra e vai contribuir para o crescimento e desenvolvimento local. E trouxe muito, e continua contribuindo, está hoje inserido no conselho, escreve na Gazeta. Então, tudo que ele foi é uma bagagem que ele acumulou. E tudo que ele é hoje, ele tem muito para repartir. Eu aprendo demais com o Theo, adoro. A gente conversa, às vezes, 1h, trocando mensagem. A gente tem feito isso há um tempo, do ano passado para cá, e para mim, trocas de informações, ele fala, gostei disso, vou ler aquilo, eu mando para ele manda para mim. Eu aprendo, eu queria que meu filho aprendesse, eu quero que meu neto aprenda. Então, esse espaço de conectividade também resgatando o que é a verdade, né? A gente não pode só colocar uma lente cor-de-rosa e dizer que é tudo. Não está dado. O ageísmo produziu políticas públicas que não priorizaram. No mundo, nós estamos vendo, os idosos morrendo sozinhos nos lugares, não foi um acontecimento. Foi algo planejado antes, quando não se pensou que eles seriam importantes de serem rastreados, cuidados, acompanhados e avaliados para ver a condição. Então, houve o não planejamento já é um planejamento, ele é intencional. Eu escolhi quem que eu quero acompanhar, quem que eu vou rastrear, quem que eu vou poder colocar, de fato, mais dinheiro para eu poder saber se está bem. Então, são escolhas, mas a gente pode fazer novas. E eu acho que é nessa nova construção que vai infinitas possibilidades, né, da gente crescer, trazer sentido, projeto de vida para idosos e para jovens com mais sentido. Não é porque ele chegou com 80, 90 anos que tem grande sentido na vida.
E não é porque ele está com 18 que ele está perdido, sem sentido. Pode ser que o de 18 dê sentido para o de 90 e o de 90 traga sentido para o 18. Eu acho que é nisso que a gente quer bater. Não existe homogeneidade e não existe verdade universal. Essas histórias vão se entrecruzar. E nesse cruzamento de história, a riqueza pode ser imensa. Então, a gente quer, já falando um pouco, Léo, né, lançar esse espaço aí no segundo semestre, a gente quer construir essa plataforma, a Lu vai fazer parte, o Theo, a gente quer construir esse espaço onde a gente possa, de fato, ter essa vitrine, né, do que são experiências legais, exitosas, virtuosas, e que pode construir novos caminhos dialógicos da sociedade, que pode denunciar quais são os aplicativos que podem ser usados para melhorar a qualidade de vida, o que está aí por aí, dentro da lógica do mercado, fora da lógica do mercado. Então, a gente precisa valorizar isso. Eu vou parar aqui para deixar os meus companheiros falar um pouco. Na verdade, eu queria só complementar, porque o Glauber colocou uma coisa importante, realmente faz toda a diferença. A Leides trabalha com isso. Dentro da Universidade de São Paulo, nós temos o curso de gerontologia, e lá nós temos o NAT, que é um núcleo, do qual os idosos participam ativamente das atividades na universidade. E é a coisa mais linda. Eu chego para dar aula às 7 da manhã, 7h30 da manhã, e você se depara com os idosos todos correndo, fazendo exercício nos demais cursos, fazem teatro, eles participam das aulas. A Maíra, aproveitando aí, ela fez uma pergunta, muito mais do que um nicho, não seria interessante incentivar os idosos a empreender? Com toda certeza. Quando foi apresentada essa árvore de oportunidades, significa que você que me assistiu de, sei lá, 90 anos, pode olhar aquilo e falar assim, poxa, o que eu posso fazer nesse caso? Na minha disciplina de empreendedorismo, há idosos que participam como ouvintes ali. Eles chegam cedo, eles querem assistir. Pode assistir? Pode. Aí eles ficam lá no fundo, eles emitem opinião. Então, essa proximidade que o Glauber comentou faz toda a diferença. A riqueza, a Leides falou que aprende com o Theo, é uma coisa linda, nós aprendemos muito, então não pode ter esse abismo entre as gerações desse jeito. E o idoso, ele tem que empreender, da vida. Eu citei o Abílio Diniz, desculpa, o Abílio Diniz empreende a cada instante, cada hora ele cria uma coisa, isso dá vida, isso faz a cabeça funcionar, então assim, não pode parar. Então, como fazer isso? A pergunta, nós temos diversas formas, mas o primeiro passo é a pergunta do Glauber, começar a aproximar essas pessoas, essas gerações, e ter programas voltados para isso, tá? Programas de empreendedorismo voltados a ensinar o idoso a empreender. Então, a gente pode colocar nessa vitrine. Eu tenho um testemunho. Histórias dos idosos invisíveis que estão no território, tem grandes empreendedores fazendo um monte de coisas super interessantes, mas está invisível. Então, a gente precisa captar essas histórias, né? Eu gostaria de dar um testemunho de uma conquista imaterial, tá? Aqui no Butantã, em São Paulo, existe uma área que era do Jockey Club, chamado área de mais de 160 mil metros quadrados. Ela pega, assim, vários bairros juntos, tá? E há anos atrás, se cogitou de vender aquela área para construção imobiliária, tá? A população local não aceitou, os idosos daquela época resistiram à ideia de acabar com o verde ao redor, porque aquilo lá é um esconderijo de pássaro, não sei o quê, é realmente uma vida completa por si só. Agora, foi assim porque o Jockey soube preservar, tá ok. Mas no momento que ia para leilão, a comunidade juntou seus jovens e seus idosos e foram atrás. Há 2 anos, o parque foi conseguido, graças a esse esforço da população. Tá ok? Não foi esforço da prefeitura, a prefeitura só negociou. Mas, hoje em dia, alguns idosos continuam ainda indo, reuniões 10, 11 horas, meia, assim, vontade, mas os jovens entenderam o problema e pegaram assim de defender esse espaço, tá ok?
Então, repara bem, as gerações que moram em volta, eles têm que saber de onde surgiu esse parque. Como? Caiu do céu? Não, foi salvo. Agora tente fazer outro raciocínio. No lugar do parque, tente pôr um monte de espigas de imóveis. Imagina o que teria sido a vida ao redor, tá? Então, repara bem, a junção idoso e juventude pode dar coisa positiva. Tem que ter muita paciência, porque sair de uma discussão sem fim dá muito cansaço, lógico, dá cansaço, não se conquista nada sem cansaço, tá ok? Mas o que mais atrapalha é o silêncio. Tem muito silêncio que está envolvendo a nossa vida, a nossa sociedade. Então, vamos começar por destrinchar o que tem atrás desse silêncio e ver o aprendizado da pandemia. Repara bem, precisou da pandemia para valorizar o SUS. Eu faço questão de insistir. Até então, o SUS era o vilão da história. Tá ok? Se o rico tem onde ir, o pobre não tem. Nem o pobre, a classe média não tem, porque vai sustentar o custo de uma Covid-19. Graças à existência do SUS, foi longe. Mas, em comparação, sacrificar aquela pessoa que foi trabalhar sem mínimo cuidado, sem equipamento, sem condições, ninguém pensou neles. Deram para eles uma arma e vai para o fronte. Acho que a sociedade tem que reconhecer que alguma coisa deu errado. Tá? Pessoal, não queria interromper, mas a gente está chegando no final aí, infelizmente. Passou super rápido, eu acredito que a gente aproveitou bastante. Eu queria agradecer muito, eu queria só aproveitar e dar umas palavras finais aqui, dizer que a gente está na Campus Digital Goiás com muitos jovens que estão nos ouvindo, né? Muitos idosos também que foram convidados estão participando. Acho que esse é um momento ímpar. Eu acredito que essa geração que está vindo agora é uma geração diferente, é uma geração com competências diferentes e que com certeza serão idosos diferentes e diferenciados, né? A gente acha que essa geração que está vindo hoje, que está muito mais conectada, que no futuro eu acredito que vai usufruir muito mais das ferramentas, daquilo que a gente está pensando para o futuro. E o que eu acho que a gente tem que pensar hoje mesmo é que amanhã nós vamos ficar velhos, né? A gente que é jovem hoje, amanhã vai ser velho, e que mundo que a gente quer para nós, né? Se a gente quer preparar o mundo de amanhã para nós, a gente tem que começar hoje, e nada mais importante do que começar respeitando aqueles que nos antecederam, né? Aqueles que vieram antes, que fizeram, que têm experiência. Eu acho que a gente tem que ouvir, tem que estar... Acho que o que falta para a nossa geração é realmente tolerância para ouvir, né? Paciência para escutar e entender que o mundo não começou ontem, né? Que o mundo ele começou há muito tempo e todos têm o seu espaço, e a gente tem que criar esse respeito. Eu acredito muito nessa geração, eu acho que todo mundo está aqui acredita, né, em todos nós. Então, eu queria muito agradecer a todos. Os nossos contatos, gente, a gente vai passar para vocês depois. Eu vou pedir a ajuda aí do Max para a gente compartilhar. Nosso trabalho segue, a gente está lançando a plataforma em breve para tratar do ageísmo, né, enfrentar esse novo desafio, e essa equipe toda vai estar reunida. Gente, eu agradeço muito, né, queria agradecer o Theo, a Luciana, a professora Leite, ao Max aí que nos deu essa força. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, aproveitem a Campus, e tamo junto. Aí. Obrigada, obrigado por esta parceria linda, viu? Obrigada demais. Obrigada a todos. Vamos aproveitar esse momento como um grande laboratório coletivo de trocas afetivas e construtivas para uma sociedade melhor. Isso aí, ladies. Um beijo a todos. Obrigada. Valeu, gente. Beijo, Lu, beijo, Theo, beijo. Beijo, ladies. Tchau, Léo. Tchau. Obrigada, Max. Obrigada, Campus Party. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.